Bom dia. Fui o alvo perfeito. Nossa, essa música é forte. Olha essa parte. Ó. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar. Nossa, e até me levar por você. Eu sei. Eu sei quanta tristeza. Bom dia, gente. Hoje a gente tá começando um pouquinho mais tarde, né? É que o café aqui na Xerimbom é muito bom, né? É bom demais. É bom demais. É bom demais. E hoje nós vamos falar aqui com a doutora Tatiana Fortes. E nós vamos falar sobre... O que nós vamos falar, doutora? De planejamento familiar, contratos familiares. Então, essa música fala sobre um momento que, se você souber alguém que está passando por esse momento, a doutora Tatiana, ela tem boas orientações e ela pode ajudar nesse momento também. Nós vamos falar de segurança. De tranquilidade. Nós vamos falar hoje para as pessoas que nós vamos levar conhecimento e informação para que as pessoas que nos acompanhem hoje, elas se tornem protagonistas da sua própria vida. E não é protagonistas só para dizer que essa palavra é bonita, não, é para você ser dona da tua própria história de verdade. Ah, isso aí. É para você hoje tomar uma atitude, fazer algo por você, cuidar da tua vida, fazer aquilo que precisa ser feito. E para que isso tenha efeitos positivos. Olha que forte isso, né? Então, gente, vou apresentar a doutora Tatiana Fortes hoje aqui, né? A doutora Tatiana Fortes é uma profissional dedicada a guiar famílias em todas as fases da vida, desde as alegrias do altar até os desafios do tribunal. Com mais de 15 anos de experiência, ela oferece suporte na elaboração de pactos pré-nupciais, contratos e recontratos de união estável, garantindo que os interesses e a segurança patrimonial sejam protegidos. Além disso, Tatiana é especializada em organizar planos de fuga para divórcios humanizados sem litígio, priorizando o bem-estar emocional de todos envolvidos. Seus contratos familiares são adaptados à realidade de cada família, proporcionando segurança e organização para um convívio harmonioso e protegido. Olha que bom, né? Importância de você proteger as relações para você evitar conflitos. O objetivo aqui, Miri, dessa live, o objetivo do meu trabalho é mais do que pelas minhas próprias experiências pessoais, pelas experiências que eu vejo no dia a dia ao longo desses 15 anos de advocacia e de meio século de vida, é justamente evitar que os problemas na vida das pessoas aconteçam. E a gente sabe que as relações familiares, elas têm mudado, né? As relações, a gente não pode ignorar que a diversidade da formação dos arranjos familiares modernos das famílias. E junto com essas mudanças, hoje nós não temos mais aquela família que era só o pai, a mãe e os filhos, né, Miri? Sim. As famílias, elas mudaram. E junto com essas famílias, antes nós tínhamos somente o contrato de casamento ou nós tínhamos o divórcio. Isso. Né? Mudou os modelos de família. Se nós pensarmos nos contratos familiares de 30, 20 anos atrás, era isso que tinha em relação a famílias. Quando eu me divorciei a primeira vez, e eu estou falando de 99, não se falava em contratos familiares, não se falava. Uma pessoa que vivia em união estável, ela vivia em concubinato. Era o concubinato? As pessoas falavam assim, essa palavra era uma coisa, né? As pessoas, até que, e ainda que nós temos a Constituição de 88 reconhecendo a união estável. Nossa, imagina se chamasse as mulheres de concubina. Mas era assim que chamavam. Se não era casado. Mas as pessoas ainda viam a união estável como algo feio. Sim. Né? Como algo feio. Não. Mas, no entanto, hoje nós encontramos uma diversidade ainda muito maior de arranjos. Porque as famílias mudaram.
Hoje nós temos as famílias monoparentais. Eu não vou chegar a entrar aqui em nomes que as pessoas que estão nos assistindo elas não vão entender, mas nós temos as famílias formadas só pela mãe e uma criança. Nós temos as famílias formadas por casais que ambos os parceiros têm filhos de relacionamentos anteriores. Nós temos famílias homoafetivas formadas por casais, 2 homens, 2 mulheres, ou 2 homens ou 2 mulheres. Nós temos famílias multigeracionais, que são famílias formadas por avós, por pais e filhos. Então, nós temos famílias adotivas, nós temos vários formatos de família. Então, nós temos famílias formadas por filhos independentes, nós temos famílias onde os filhos criam os pais. Eita, é verdade. Né? E nós temos que pensar como ficam os arranjos, os contratos familiares nessas famílias. Como ficam os contratos de casamento das pessoas que vivem junto nessas famílias. Tu entende? Como ficam a importância de conhecer e proteger legalmente essas famílias. É nisso que eu pensei ao longo quando eu comecei a trabalhar com essas famílias, e eu percebi que essas pessoas começaram a ter problemas. E problemas de quê? Exatamente essas famílias que estão formadas, que estão nesses formatos familiares, eles começaram a se unir quando um casal se separa e ele tem os filhos, aí esse casal se separa com filhos de uma outra relação, começa um novo relacionamento, ele leva esses filhos para esse novo relacionamento, só que eles não planejam. E aí eles acabam entrando nessa relação, essa família acaba formando um novo relacionamento, acaba tendo os meus filhos, os teus filhos, acaba tendo os nossos filhos, acaba começando um relacionamento onde eles não falam sobre isso, e aí os problemas começam. Esse novo formato familiar, onde a família muitas vezes não expressa o sentimento em relação, não falam de pensão alimentícia que é paga, a pensão alimentícia que é recebida, não falam sobre a convivência, com o ex ou com a ex, e isso acaba gerando muitos problemas, onde o ex ou a ex acaba se tornando uma terceira pessoa no casal. E isso acaba prejudicando muito esse relacionamento. Então, essas novas estruturas familiares fizeram nascer, então, essa necessidade de se falar, não que não existissem, de novo, desses contratos familiares. Por quê? Porque é essencial reconhecer esses direitos, é essencial reconhecer, então, que esses contratos sejam reconhecidos e que esses direitos sejam validados nesses contratos, Miri. Como? Contratos de uniões estáveis e casamento. A gente sabe que hoje o contrato de união estável e o casamento, a gente sabe que a Constituição já reconheceu a união estável como um casamento, mas a gente sabe também que as pessoas têm muita dificuldade. Ainda, Miri, a gente tem essa dificuldade que as pessoas busquem o reconhecimento da união estável. As pessoas têm isso. A gente ainda encontra muitas pessoas que dizem assim: não, ainda esse final de semana eu conheci algumas pessoas novas e que não tinha convívio, e eles disseram que estavam formando. Não, a gente está há 12 anos juntos. Não, a gente não está junto, a gente namora, mas a gente já... E eu comecei a perguntar, constroem patrimônio? Sim, a gente já comprou um monte de coisa junto, mas a gente namora, mas a gente não é casado. Então as pessoas não sabem. Esse tipo de resposta era da mulher ou era do homem? Era do homem, e a mulher estava quieta. Tadinho. E aí eu comecei a perguntar para ela, o que... Então, assim, o casal não sabe definir o que eles são. Porque eles não se sentem casados, mas eles também não são namorados. Por quê? Porque eles sentem aqui que emocionalmente eles querem formalizar.
Mas as pessoas não conseguem ter essa conversa, porque essa é uma conversa difícil. Essa é uma conversa difícil, porque a maioria das pessoas diz assim, quando a gente fala em planejamento familiar, quando a gente fala nesse planejamento matrimonial, que é a legalização desse patrimônio, as pessoas desse relacionamento, as pessoas, mas como é que eu vou falar para ele sobre isso? As pessoas têm uma resistência quanto a isso, sabe? E porque eles querem continuar naquele namoro. Então vamos fazer um contrato de namoro? Não, mas a gente não é namorado. A gente é mais que namorado. A gente é mais que namorado, tá? Mas é que vocês podem fazer um contrato de namoro se você tem patrimônio. O que é um contrato de namoro? O contrato de namoro, até eu ia falar depois, mas já vou falar agora. O contrato de namoro é um contrato. O que é o namoro, né? O namoro é uma relação que quer dizer que você, antigamente a gente nem precisava determinar isso, né? Porque antigamente você sabia que estava namorando alguém, você sabia que ia namorar alguém, porque você sabia que você podia namorar. O que é o namoro? O namoro tem fim. Sim. A ideia do namoro é que ele vai acabar. Ou ele acaba em união estável, ou ele acaba em casamento. Mas ele tem que acabar, porque senão é enrolação. Então, assim, mas as pessoas, eu quero determinar que eu vou namorar. E se isso der certo, a gente vai virar união estável. E se virar união estável, já pode determinar um regime. E eu faço contratos assim. E aí as pessoas até compram bens durante esse relacionamento. E as pessoas podem legalizar isso para evitar que seja reconhecido, então, uma união estável durante esse período, né? Pode fazer isso. Mas as pessoas também acham isso uma conversa difícil. Então, as pessoas têm dificuldade. O contrato de namoro é se a pessoa está namorando. O contrato de união estável é quando está vivendo junto. E detalhe, a pessoa pode estar vivendo junto e pode ser um namoro. Algumas pessoas dizem que... Tem pessoas que dizem que nós estamos vivendo junto, mas cada um cuida das suas coisas. Nós só estamos dividindo Mas aí pela lei se caracteriza uma união estável, né? As pessoas se caracteriza, é uma união estável. É uma união estável, É uma união estável, é uma união estável. Porque é convivência, né? A convivência, mas tem gente que tá, então assim, muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Muito cuidado, você tem que buscar uma assessoria jurídica. Tá muito difícil. Tá muito difícil. A união estável requer então que as pessoas tenham, requer então que a pessoa tenha convivência, o interesse de constituir família, né? O interesse de constituir família. E aí você vai determinar um regime de bens. Então, parem, gente, de buscar aquele contrato na internet e achar que aquilo é válido. Aquele contrato na internet, aquilo ali pode acabar contigo. Porque você começa ali, eu vou pegar aquele contrato na internet, só que ali você não determina regime de bens. Aí ali, se você não escolher um regime de bens, é o da comunhão parcial de bens. Aí se você escolheu aquele lá, e aí amanhã tu compra uma empresa de R$1 milhão, pronto, você vai partilhar essa empresa de R$1 milhão, vai partilhar com essa pessoa. Outra pergunta, doutora. Adultério é crime? Não, hoje não. A bigamia, essa questão toda, não é crime mais. Não, adultério não é crime. Não é crime. Tá. Não. Eu recebi essa pergunta já. Não, hoje não é mais criminalizado. O que acontece? Muitas pessoas perguntam assim, é crime, a traição é crime? O que acontece? Muito boa essa pergunta, e isso até é importante porque no planejamento matrimonial, muitas pessoas querem incluir o que existe no planejamento matrimonial? O que é o planejamento matrimonial? O planejamento matrimonial é as pessoas, antes de casar, as pessoas podem determinar as regras desse casamento, as regras patrimoniais, que é a escolha do regime de bens e a forma como elas vão administrar esses bens, a forma econômica como elas vão, a forma como elas vão administrar economicamente a vida deles durante o casamento, como eles vão administrar o dinheiro, as aplicações financeiras, as economias e as regras não patrimoniais. E as regras não patrimoniais
incluem também justamente isso, que são as regras aí que eles vão falar sobre as regras de convivência. Regras de convivência. De convivência. Gente, vocês estão ouvindo bem nós aí? As regras de convivência. Por exemplo, uma vez por semana o marido tem direito a sair com os amigos. Uma vez por semana ela tem direito a sair com as amigas. Se um traiu, se houver traição no relacionamento, aquele que trair, por exemplo, vai ter que, os famosos colocam muito essa cláusula, né? O outro vai ter que indenizar em 100 salários mínimos, tá? Por quê? Porque a traição, ela não é crime, mas ela só é passível de indenização num relacionamento se você for extraída hoje por uma pessoa que está com você. Você só vai conseguir uma indenização se essa pessoa te trair e essa traição for vexatória. Ou seja, se essa traição for, se ela te causar um vexame, se ela for assim uma coisa que te fizer passar uma vergonha, se você comprovar que você foi humilhada. Então assim, é muito difícil você comprovar, e muitas vezes a própria comprovação disso já vai ser humilhante para você, né? Você vai ter que entrar com um processo, vai ter que se expor numa ação judicial. Então isso vai ser bem complicado para você comprovar, e muitas vezes você vai ter que expor pessoas, vai precisar de testemunhas, né? E muitas vezes as pessoas não querem se envolver em questões familiares. Essa é uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Os contratos familiares são importantes, por quê? Porque em questões de família, em questões de divórcio, em questões de pensão alimentícia, em questões de provas nas relações familiares, é muito difícil você conseguir provas. Porque as pessoas, geralmente, as pessoas que você consegue, que têm um conhecimento sobre aquilo que aconteceu na tua família, são pessoas próximas a você. E essas pessoas, elas não querem se envolver. Então, assim, nada melhor do que você cuidar da tua própria vida. Então, por que eu falei lá no início que aqui você, quando você toma para você de cuidar da tua vida, de ser protagonista, de planejar a tua vida, de organizar a tua vida, e de hoje pensar assim: eu estou vivendo um relacionamento, o que eu estou fazendo nesse relacionamento? O que aconteceria se a pessoa que eu estou hoje morresse? Se essa pessoa que eu estou hoje me pedisse o divórcio, o que aconteceria comigo? Se faça essa pergunta. Ou mais ainda, se eu for entrar num relacionamento, o quanto eu estou preparada para entrar nesse relacionamento? Por que eu digo isso, Miri? Por quê? Porque se você entra nesse relacionamento, se você está nesse relacionamento, ou se você perde essa pessoa, quais são as implicações legais disso? Porque muitas pessoas não estão preparadas para isso. E aí é quando acontece isso que você vai a uma falência financeira, a uma falência patrimonial, e muitas vezes você não consegue sequer ajuda, uma rede de apoio para te auxiliar. Você não consegue uma rede de apoio para te auxiliar, porque você vai ter prejuízos de toda ordem, porque você não buscou conhecimento e informação no tempo certo. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Uma coisa que eu quero falar muito importante aqui, Miri, que eu tenho falado bastante nas minhas redes sociais, e outra coisa que eu quero falar para quem está nos acompanhando ou assistindo essa live gravada, para me acompanhar lá nas redes sociais, @TatianaFortes Advogada. Eu tenho falado muito nos recontratos, além nos repactos e nos recontratos. Recontratos. O que acontece? Além de fazer um contrato, isso eu tenho feito bastante no escritório. Quem está nos acompanhando agora, por exemplo, já vive em uma união estável. Mas vamos imaginar que essa pessoa que está nos acompanhando, ela vive em uma união estável há 15, 20 anos, há 10 anos, tá? E essa pessoa, quando fez essa união estável,
ela não tinha o conhecimento que ela tem hoje. Ou essa pessoa casou há 5, 10, 15 anos atrás e ela não tinha esse conhecimento que ela tem hoje. O que ela pode fazer para que esse contrato que ela fez, esse pacto pré-nupcial, ou se durante esse casamento que ela fez, ela não fez um planejamento matrimonial, o que ela pode fazer? Ela pode fazer um novo contrato de união estável agora, ela pode contratar ela pode fazer um novo contrato de união estável, atualizar esse contrato de união estável, ela pode fazer um novo planejamento matrimonial, ou seja, ela pode repactuar esse relacionamento dela e atualizar as regras para a nova realidade que ela está vivendo. Por quê? Porque com o passar do tempo, o casal tem filhos, o casal adquire patrimônio, coisas acontecem no relacionamento, perde um emprego, ou até mesmo, principalmente a mulher, Miri. Muitas vezes a mulher ela pode ter sido promovida, a mulher pode ter ganho, ela pode ter desenvolvido algo novo, empreendido, né? Então ela pode agora, ela pode buscar então uma consultoria jurídica e contar aí, conta a realidade dela, olha aqui, a minha realidade hoje é essa, e eu quero ver o que eu posso fazer agora aqui para organizar a minha vida juridicamente. Por quê? Porque você vai estar se protegendo, porque eu quero lembrá-los que um relacionamento, ele não termina, ele termina de duas formas. Ele termina com o divórcio e com a morte. Então, você tem que se preparar para essas duas possibilidades da vida. Então, se você se separar hoje, como fica? E se você se divorciar, e se a pessoa que você está morrer, como fica? Então, você tem que pensar nessas duas viabilidades. E mais do que isso, eu tenho trabalhado também, Miri, uma coisa bem interessante, é com o divórcio grisalho. Divórcio grisalho, me explica o que é isso. E eu vejo que nós, aqui do Multiplicação de Negócios, e da Mulheres que Multiplicam Patrimônio, nós temos muitas mulheres, 50 a mais, assim como eu, né? E que são mulheres que se preocupam com o futuro e que se preocupam. O que é o divórcio grisalho? O divórcio grisalho, ele acontece com as pessoas acima dos 50, 60 anos, e é uma fase da vida onde as pessoas já adquiriram patrimônio, elas já pensavam assim que estavam estabilizadas na vida, e a outra pessoa resolve que não quer mais. E o outro já resolve que eu quero viver minha vida, ou pela aposentadoria, ou porque quer ter uma outra vivência, né? E aí, independente da fase da vida, e aí eu já vou deixar uma dica de filme aqui para vocês, quem está nos acompanhando, é o filme Norma no Netflix. E nessa fase da vida surgem várias questões na vida das pessoas, e é uma fase que ela é muito maravilhosa, principalmente para as mulheres. É uma fase que nós mulheres estamos assim muito maduras, muito positivas. Nós queremos assim ganhar o mundo. Nós estamos muito, como é que eu vou te dizer? Me ajuda a encontrar a palavra. Nós estamos muito querendo ganhar. Assim, para nós assim o mundo está acontecendo. Sim. E o homem, ele é uma fase que ele está em declínio muitas vezes, porque às vezes é uma fase que ele está se aposentando nos 60, 70 anos, ele está se aposentando, e muitas vezes pode ser uma fase que para ele vai ser mais difícil. Então, dos 50 aos 60 anos é uma fase que as pessoas devem prestar atenção e olhar para esses contratos matrimoniais e também fazer esse repacto. O que eu fiz até aqui?
eu planejei uma aposentadoria, o que a gente planejou até aqui, o que nós queremos olhar a partir de agora, como nós vamos organizar um planejamento sucessório a partir daqui. Então, assim, acompanhando divórcios de pessoas dessa idade, foi que surgiu a necessidade de trabalhar com esse também, com esse contrato, com a renovação desses votos, vamos dizer assim, com a renovação desses votos, com a necessidade dessas pessoas olharem para esses contratos matrimoniais, com esses contratos de união estável, e principalmente pessoas que estão entrando num relacionamento nessa idade, a prestarem bastante atenção nos contratos de uniões estáveis que elas vão assinar quando nessa idade dos 60 a mais, e nas regras que elas vão impor nessa idade, para você ver o quanto é importante um contrato de família. Até nessa idade, se tu vai analisar em relação a patrimônio e a saúde, tem mais riscos, né? Muito mais riscos. O que vai ser colocado nesse contrato de namoro ou de união estável, relacionado aos riscos de saúde e patrimônio. É muito risco. Então, assim, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e eu pergunto sempre numa consultoria, eu pergunto, tá preparado? E daí eu pergunto, por quê? Eu disse, tá preparado, porque tu tem que estar preparado para ouvir, né? Porque às vezes a gente romantiza muito, né, a realidade de um relacionamento, e é diferente para cada situação que a gente, porque a gente tem que se proteger patrimonialmente e emocionalmente. Eu morei em Balneário e lá é muito 50 a mais. E só que o 50 a mais lá tem uma sobrevida incrível, né? E eu vi casos assim de relacionamentos que se prepararam, que a família se preparou, eles namoraram se reencontraram após uma certa idade, só que a família deixou um livre do outro no sentido de doença, porque sabiam que os dois já eram mais e que se acontecesse alguma coisa, a família estava bem certa que quem ia cuidar desse par, né, eu achei, foi uma situação diferente, eu nunca tinha visto também, né? Mas isso é uma coisa que sobrevém quando se passa, pode, né, se era obrigação dela ou não ficar com esse senhor nesse momento que ele entrou. Ficou doente, né? Mas eles já tinham acordado em família que sim, eles eram namoraram por muito tempo, após os 50 a mais ali, e logo após, quando ele ficou doente, a família, não, você pode viver a sua vida, nós cuidamos dele. Claro, foi um acordo que foi feito antes, inclusive, tanto que seria da parte dela também, né? E é muito importante isso, porque é um cuidado que tem que se ter, né? Inclusive um divórcio de uma pessoa que tem 60 anos, ele tem que ser bem pensado. Mire, na advocacia de famílias que eu guio famílias, como tu leste ali no início, né? Eu guio famílias das alegrias do altar, as dificuldades do tribunal, e de forma completamente individualizada. Porque um divórcio de uma pessoa de 60 anos, ela não vai ser igual a um divórcio de uma pessoa de 35 anos. Uma união estável de uma pessoa de 60 anos. Não vai ser, um contrato não é parecido, porque as regras são completamente diferentes. Então ele não pode ser visto de uma forma igual, porque ele é diferente, as regras são diferentes, você tem que ter um olhar sensível para todos eles, mas cada um é de uma forma individualizada. Por quê? Porque você tem que pensar que uma pessoa de 65 anos, de 60 anos, ela já não tem mais como ela trabalhar para se manter, ela já ficou um longo período cuidando de filho, cuidando de casa. Então aquela pessoa que está saindo, aquela pessoa que tem mais condições, ela tem que auxiliar o outro. Não é simplesmente você abandonar uma pessoa aos 65 anos. Então, o direito de famílias, ele é assim, ele é maravilhoso, sabe? Sim. Ele é maravilhoso porque ele realmente, assim, ele está aí para proteger as famílias. E eu entendo, Miri,
que nós que temos a idade que temos, eu até fiz um texto que eu quero publicar de como eu me vejo daqui 5 anos. Eu me vejo daqui 5 anos com esse dever de multiplicar contratos familiares, com essa proposta de levar para as pessoas essa ideia de, pense nesses contratos, pense nessas possibilidades de mudança, sabe? Pare para pensar na tua vida, sabe? Eu acho que quando a gente multiplica negócios, quando a gente multiplica ideias, a gente está multiplicando sonhos, a gente tá falando tanto que a gente vai fazer as pessoas mudarem, sabe? Quando vem uma cliente e diz assim, eu quero fazer um contrato de namoro, eu vibro. Não é pelo valor que eu vou ganhar. Mas quando vem uma cliente e diz assim, Tati, eu quero que tu analise o contrato de compra e venda no meu apartamento, e eu quero que tu analise o meu contrato não estável, o meu contrato não sei o quê. Eu fico feliz, sabe por quê, gente? Porque isso é o que a gente está falando aqui. Consegue ter uma prevenção de conflitos, né? Porque a coisa mais certa é que em vida familiar haverá conflitos. Haverá. Não tem assim, Ana. Sempre haverá conflitos. Quando um relacionamento começa, ele começa com muitas alegrias. Mas ele sempre vai ter conflito. Aí, quando eu recebo pedido de consultoria sobre planejamento matrimonial, contrato de união estável, é muito bom, porque as pessoas estão mudando isso, sabe? Então isso é uma alegria poder compreender que a gente está levando esse conhecimento, e ainda que seja devagar e lentamente, porque eu não quero que as pessoas só conheçam o direito de família, porque antigamente que eu digo porque eu tenho 50, gente. Então, assim, as pessoas só entendiam assim, direito de família, doutora, é só divórcio. Gente, direito de família não é só divórcio. Eu mesmo, a Miri me conhece há bastante tempo. Quantas vezes eu já falei contigo e eu nem falei de divórcio aqui hoje. Eu tô falando aqui só de contratos, só de coisa boa. Voltando ali, a gente falou 60 a mais. Tem proteções da lei para essa pessoa em relação a patrimônio? Ou ela também está exposta, se ela começar a conviver com alguém, ela também está exposta exposta como qualquer, ou tem alguma proteção especial para essa galera de 60 a mais? É que eles têm o Estatuto do Idoso, né? Tem o Estatuto do Idoso. Gente, dá uma live. Estatuto do Idoso. Tem o Estatuto do Idoso. Nós vamos falar, então, uma live de relacionamento de 70 a 60 a mais. Dá para nós fazer uma live sobre o Estatuto do Idoso, porque, gente, isso é muito importante. É muito importante, o Estatuto do Idoso. Muito importante. E hoje também o idoso está jovem, né? Pois é. O idoso de 60 anos hoje está jovem. Tu não pode chamar gente não pode conviver. Daqui 10 anos eu terei 60. O idoso está jovem. A gente vive no mundo dos negócios aqui, multiplicação de negócios. E você conhece uma mulher de 60 anos jovem. Um homem de 60 anos jovem. Né? E aí ele entra no Estatuto do Idoso. Mas ele continua jovem. Exato. Então, assim, temos o Estatuto do Idoso, temos a proteção. E o principalmente é a família, né? A proteção da família. E tem muita proteção para ele, mas teríamos que fazer uma live disso aí. Um café com negócios sobre isso. Sobre isso, até porque é um assunto muito importante. Tem muito idoso aí que está sendo... Todos os dias tem denúncia, todos os dias, porque os filhos, né, gente, muito importante isso, por quê? Porque os próprios filhos tomam dinheiro dos pais, né? Os próprios filhos acabam logrando esses pais, e esses pais acabam muitas vezes na miséria, e aí tem o Disque 100, mas também essas denúncias chegam no Ministério Público e esses idosos acabam indo para as casas, mas assim, dá uma live. E muitos idosos nem percebem. E tem muita denúncia que não se faz. Não, muitos idosos nem querem fazer. Eu conheço casos de idosos que dizem assim, se vocês denunciarem, eu conheço casos
que o idoso diz assim, ó, a idosa diz assim, se vocês denunciarem, eu me mato. Principalmente a mulher. A mulher, ela porque tem uma... é meu filho. A mãe, né? A mãe então tem uma... é muito sério. E daí o que vai fazer, né? Então assim, ó, são casos muito graves. É o Estatuto do Idoso daí. Mas assim, tem proteção. Qual a proteção? Contratos familiares, aí a família se envolver. Agora vai ter alteração do código, né? Nós tínhamos o casamento do idoso. Ele era somente, ele é ainda hoje somente com separação total de bens. No entanto, o próximo código agora vai tirar isso. Vai ter algumas alterações agora, vai ter algumas alterações no código. Por quê? Porque o código, o direito entende, né? A justiça entende que as pessoas podem ter o direito de decidir sobre sua própria vida, né? Sim. Né? Que as pessoas... Por quê? Porque as pessoas estão jovens. Estão jovens. Porque as pessoas estão jovens. O idoso hoje não é mais o idoso de antigamente. Não, a mulher de 60 pode casar com um homem de 35. Isso. E estarem bem muito... e decidirem isso e tá tudo certo. Então, mas aí existem os pactos pré-nupciais. Aí nós voltamos aos pactos pré-nupciais. Entende? Vai ser exigido o pacto, vai ser exigido... Aí nós vamos voltar na importância de novo, né? Dos contratos, porque vai ser exigido o pacto pré-nupcial desse idoso. Ou seja, ele não vai precisar fazer separação total, mas ele vai ter que fazer um pacto pré-nupcial. Ele vai ter que fazer o pacto. Então isso é uma mudança bem significativa, mas que ainda vai facilitar para nós advogados, vai ser bom porque vai manter a importância dos contratos familiares, né? Então, gente, esse foi. Tem mais alguma dica, doutora Tatiana, que tu queira passar, uma consideração final? Eu quero ressaltar a importância, né? A importância dos contratos familiares para os nossos ouvintes. A importância dos contratos familiares, a importância tanto para emocional, a importância tanto emocional quanto a segurança patrimonial para quem faz um contrato familiar. Eu acho que isso é muito importante. E não busque essas informações nas redes sociais, porque ela vai estar... A gente traz essa informação de forma gratuita, né? Mas ela é adaptada à tua realidade. Então, eu sugiro às pessoas a buscarem uma consultoria jurídica, a buscarem um advogado ou uma advogada de confiança e cuidar do seu futuro, do futuro da sua família, do futuro financeiro da sua família, porque de uma forma ou de outra, ou pela morte, ou pelo divórcio, você vai ter um dia problemas no seu relacionamento. Ai. Então, gente, chegando ao final aí do nosso Café com Negócios, porque contratos familiares estão sim muito envolvidos nos nossos negócios, né? E a gente cuidar desse patrimônio que é a nossa família, que é o nosso coração, é os nossos sentimentos, e planejar relacionado a isso, fazer um planejamento quanto a isso, trazer essas conversas difíceis para a mesa, mas com repertório que a doutora Tatiana trouxe para nós, né, com assessoria também, como foi trazido aqui para nós, é muito importante para que você possa multiplicar, para que você possa lidar com esses assuntos do coração, de adulto, né, de uma forma aí mais assertiva. E é isso que a gente quer aqui para você no Multiplicação de Negócios. Então, até o próximo. Tchau, Multiplicação de Negócios. Tchau, tchau. Tchau.